A alta nos preços dos alimentos preocupa o homem comum e o governo, na medida em que também provoca a alta de inflação. Assim mesmo, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, acaba de reafirmar o compromisso com uma inflação de 6,5% no final de 2011, que muitos consideram alta. Para falar do tema, convidamos os deputados Reinaldo Stefanes, do PMDB do Paraná, e Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Reinaldo Stefanes, como é que o senhor vê o comportamento da agricultura este ano? O senhor acha que a agricultura pode contribuir para reduzir a alta nos preços, pode baixar os preços dos alimentos? Veja bem, o Brasil é um grande produtor, é um produtor eficiente, é um país que produz produtos agrícolas a preços baratos, a preços bastante acessíveis. Ao longo da história, quando a gente vai fazer uma análise estatística do comportamento da inflação nos últimos 20 anos, ou a partir do Plano Real, a gente vai observar que o item que menos cresceu, que compõe o índice de inflação, foram os preços dos produtos agrícolas. Então, os preços dos produtos agrícolas, vamos dizer, de uma forma ou de outra, sempre puxaram a inflação para baixo, enquanto educação, enquanto saúde, enquanto serviços, sempre puxaram a inflação para cima. Agora, está acontecendo um fenômeno nesse momento, e que possivelmente veio para ficar. É que é um fenômeno mundial. O mundo está precisando de mais alimentos. O mundo está comendo mais. E o mundo não está conseguindo produzir o suficiente. Tá? E os estoques mundiais estão começando a cair. Baixando. Em consequência, os preços estão reagindo e os preços estão aumentando. Então, o que o mundo precisa fazer é aumentar a oferta da produção. Nós precisamos incentivar para que você tenha um reequilíbrio entre aquilo que o mundo vai consumir e que o mundo está produzindo. Entre oferta e procura. Oferta e procura. Só para você ter uma ideia, as projeções feitas por organismos internacionais é de que nos próximos 20 anos o mundo tem que nos próximos 30 anos, o mundo tem que dobrar a produção agrícola para poder alimentar todo mundo. E o Brasil, nos próximos 20, neste contexto, tem que dobrar em 20 anos a sua produção. Agora, o avanço tecnológico pode ajudar a dobrar a produtividade. É evidente que nós já estamos nesse caminho. Também nos últimos 10 anos, 70% do crescimento da produção se dá por razões tecnológicas e não por avanços de área. Ou seja, o Brasil caminha bem em termos de eficiência, em termos de tecnologia. Mas, de qualquer forma, você tem um pequeno desequilíbrio entre o que o mundo precisa e que o mundo tem capacidade de produzir. Isso está elevando um pouco os preços dos produtos agrícolas. O que fará com que os bons preços, com que se produza mais e que se chegue a um equilíbrio lá na frente. Mas esse equilíbrio não volta mais ao patamar anterior. Deputado, como é que o senhor vê aí esse problema da agricultura, os preços, o comportamento dos preços em relação aos interesses dos produtores? Deputado Luiz Carlos Reis. O que nós estamos vendo, a questão é a seguinte, o ministro pontuou bem, né? Aumento da demanda mundial e não está sendo atendida na oferta. Quando alguém critica o Brasil, só dá um dado, as carnes de 1965 a 2010 cresceram quase 1000%. A produtividade, basicamente tudo fruto da produtividade da produção de carnes do Brasil, frango, suíno, leite, boi, por exemplo. Os grãos subiram mais de 600%. Isso veja a eficiência da produção brasileira. Quando a gente compara os produtos industrializados, os serviços, com qualquer outro país, os Estados Unidos, a Europa ou mesmo a China, né, tem um dado da FAO que mostra que o crescimento nos últimos 10 anos, eles fizeram de 98 a 2008, um índice que eles adotaram, a produtividade por produtor, né, fizeram um índice lá, o índice no Brasil ficou em 120%, o crescimento. Sabe quanto é que foi o da China? 80%, que foi o segundo lugar. Então, veja, isso é a eficiência da produção brasileira. Quer dizer, são organismos como a FAO, né, fez isso aí. Então, o que nós temos aqui
aí é um problema, e o ministro trabalhou muito nesse assunto, e nós ajudamos da forma que pudemos, mas ele capitaneou um processo, por exemplo, a questão dos fertilizantes. Os nossos custos são altos, certo? Então, você pega hoje os fertilizantes, quer dizer, o Brasil produz em torno de 30% do que consome, está na mão de meia dúzia de multinacionais, de empresas, que no mundo inteiro dominam, por exemplo, os potássicos, os fosfatados. E aí nós ficamos na mão desse pessoal que põe o preço ao seu bel prazer. E o Brasil tem reserva de potássio na Amazônia. Aí tem um programa que o ministro começou. Quer dizer, o Brasil tem que investir mais nisso aqui para nós procurarmos, não vou dizer autossuficiência, mas reduzir a nossa dependência do mercado externo. Aí você pega defensivos. Os defensivos agrícolas, quer dizer, o Brasil hoje gasta mais em defensivo que os Estados Unidos, que tem uma produção 3 vezes maior que a produção do Brasil. Quer dizer, será que eles usam 3 vezes menos defensivo que nós? Lógico que não. Aí você pega o diesel. Eu tenho orgulho da Petrobras. Agora, por que usa mais defensivo do que os Estados Unidos, que tem uma produção agrícola muito maior? Não usa. O custo, o gasto com defensivos aqui no Brasil é maior. O último dado que eu tinha lá, nós gastamos em torno de 7 bilhões de dólares e os Estados Unidos gastavam 6,7 bilhões de dólares. Só em defensivos, certo? Agora, e se eles produzem 3 vezes mais do que nós, é claro que usam mais defensivos. Os defensivos lá são mais baratos que os nossos. Né? Aí você pega o diesel, por exemplo. Petrobras é um orgulho para nós. É a maior empresa, não do Brasil, é da América Latina, é a maior empresa. Agora, enquanto que um produtor no Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou no Brasil, paga em torno de R$2 por um litro de diesel, um concorrente nosso, lá na Argentina, paga R$1. E sabe onde é que vai o diesel para eles? Eu peguei o dado do Ministério do Comércio, o Brasil exportou ano passado em torno de 800 milhões de dólares em diesel para a Argentina. Foi um dos itens da exportação. Agora, como é que eles pagam R$1 o litro e eu pago aqui R$2 o litro no Brasil? Então, estes custos também mascaram a eficiência do nosso produtor. Quer dizer, a renda para o produtor cai. Em função destas questões que a gente não consegue trabalhar eficientemente nisso aqui. Quer dizer, isso o consumidor tem que entender também. Né? Nós somos eficientes para produzir, a nossa pesquisa é ótima, digamos assim, com poucos recursos, se nós compararmos o que os Estados Unidos, o que a Europa gasta em pesquisa, o ministro sabe disso. Né? A Embrapa hoje é muito eficiente. Vanguarda. É vanguarda, mas se nós gastássemos o que gastam lá em pesquisa, digamos, na Europa, nos Estados Unidos, por amor de Deus, nós fazíamos chover para cima. Né? Então, essa é a questão que nós temos aqui. Então, a pesquisa é eficiente, o produtor é extremamente eficiente. Agora, aí nós vamos remando com os nossos custos de produção. Nós estamos ouvindo o ex-ministro da Agricultura e deputado Reinhold Stephens, do PMDB do Paraná, e o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, sobre problemas na agricultura brasileira. O Heinz, ele levanta uma questão fundamental, que são alguns pontos. Infraestrutura e logística. O custo que nós temos de transportar e trazer um produto do Mato Grosso ao porto de Paranaguá ou ao porto de Santos para exportar. O custo que nós temos em levar o fertilizantes, que atravessa o oceano, chega lá em Santos e temos que levá-lo até o Mato Grosso, até Goiás, até Tocantins, enfim, espalhar... Isso aqui encarece também os custos. Isso encarece tremendamente, ou seja, a nossa infraestrutura e logística é muito ruim. Quando nós comparamos o aumento dos custos nossos em relação aos demais países que concorrem com nós vamos ver uma distância enorme. Nós chegamos a ter custos de logística 4 vezes superior ao países que estão mais organizados em termos de logística. Aí tira a competitividade. Tira a competitividade. E ainda quando olhamos nos últimos 10 anos como esses outros países vêm diminuindo ou mantendo a participação nos seus custos de produção, desses custos de transporte, desses custos de insumo, enfim, de custo de tudo que eles precisam para produzir, nós vamos vendo que o Brasil continua crescendo em seus custos. Então, nós temos questões fundamentais, que são exatamente os nossos portos, tem problemas sérios. Nosso serviço de cabotagem, é mais barato você mandar um produto daqui, do Porto de Santos para a China, do que de Santos para Pernambuco, por causa do custo, ou mandar o arroz do Rio Grande para Pernambuco, é mais fácil você importar da Ásia, em termos de custo de transporte. Ou seja, nós temos problemas, então, de portos, problemas de estradas. Infraestrutura a nível dos municípios, é um desastre o problema daquelas estradas de terra, né, que cada município tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros de estradas de terra,
sem condições de manutenção, sem máquinas de manutenção. E essa questão de fertilizantes que ele levantou, ele foi muito generoso quando disse que tem 6 empresas que dominam o mercado. Não, na verdade, é uma empresa que controla praticamente todo o mercado. Qual é a empresa? Não, eu não vou citar nome aqui, mas todos sabem. Agora, o que também existe de grave é que o Brasil não tem um único programa, uma única política em relação a fertilizantes, não tem nada em relação a fertilizantes e nós somos dependentes, no caso do potássio, que o Heinz falou, em 91% nós importamos, controlados por 4 países e vendidos por uma empresa, e o Brasil detém as maiores jazidas de potássio do mundo e não está se fazendo absolutamente nada. Inclusive na Amazônia, nada, né? Inclusive na Amazônia, e não está se fazendo absolutamente nada. Assim como, só para terminar o exemplo final, fósforo, que também foi citado pelo Heinz, o Mato Grosso importa o fósforo de Marrocos, atravessa o oceano, vai para o Porto de Santos, entra um caminhão e leva até lá no norte do Mato Grosso. Imagina o quanto isto custa. E, no entanto, no Mato Grosso temos enormes jazidas de fósforos que não estão sendo pesquisados, não tem um centavo de investimento do governo para pesquisar, para dimensionar ou para explorar essas jazidas. Os grandes fabricantes no mundo não têm interesse em explorar essas minas. Não tem. Inclusive, aqui no Brasil, aí eu posso até citar, quem domina esse mercado hoje de produção é a Vale do Rio Doce, e que não está mostrando grandes interesses em fazer investimentos, em ampliar isso, até porque ela tem jazidas fora. Por exemplo, potássio, ela tem as jazidas na Argentina para explorar. Ela não vai querer explorar as jazidas aqui. Né? Então, nós temos várias questões aqui que a gente não consegue compreender direito, e muito menos a função do Ministério de Minas e Energia no trato desse problema, que é um verdadeiro cartório em termos da legislação. É bem cartorial. A legislação é muito antiga, né? É muito antiga, é cartorial, e uma mudança dessa legislação vai levar 10 anos, no mínimo, e não se adota nenhuma atitude mais efetiva no sentido de enfrentar a questão específica dos fosfatados e do potássio. Agora, esse problema da legislação é prerrogativa da Câmara, do deputado, do Congresso. Por que não tratar dessa questão? O ministro falou, ele levantou e nós começamos a trabalhar esse assunto aqui. Agora precisa fazer o que nós fizemos agora com o Código Florestal, que foi criticado, e aqui uma crítica agora à imprensa internacional, viu? E nós tivemos a votação aqui na semana passada, na terça-feira, um ato histórico, um fato histórico. Você que está aqui há quanto tempo sabe disso. Quer dizer, imagina, esse projeto foi gestado aqui dentro da Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos, uma comissão, um grupo de parlamento, trabalhar esse assunto. O ministro nos ajudou quando era ministro lá no Ministério da Agricultura, estando do nosso lado. Nós gestamos um projeto, 3 anos, para poder votar essa matéria. Então, nós temos que fazer a mesma coisa com fertilizante, ministro. Acho que não podia fazer um trabalho igual, né, para acertar essa questão da legislação e mostrar esses gargalos. Isso é para o bem do país, né? Trabalharmos esse assunto. É um projeto de lei, é um grupo de trabalho. Naquele momento, então, o presidente da Câmara, o Michel Temer, criou essa comissão especial. Bom, chegamos a um resultado. E a crítica que eu quero fazer aqui, a imprensa norte-americana, a imprensa da Espanha, a imprensa da França, da Inglaterra, criticando o parlamento, dizendo que nós estávamos anistiando os desmatadores. Mentira! Eu trabalho, sabe quem? Quem é que eu estava defendendo? O produtor de fumo no meu estado planta 3 hectares, que Santa Catarina, Paraná, planta 2 ou 3 hectares. Agora deve exprimir algum tipo de interesse. Eu sei. Aí não é verdade? O produtor de uva, lá no meu estado, que planta 2,3 hectares, é a área média. O cara que tem 15, 20 vacas de leite, quer dizer, essa turma que nós estávamos, planta 10 ou 15 hectares de arroz nas várzeas, esta gente que nós estávamos defendendo. Agora, a grande mídia internacional começou a falar que era aqui os grandes interesses dos desmatadores. Vejam. Como são maldosas as declarações contra a gente. Agora, aquele projeto foi gestado aqui na Câmara. E acho que aí, ministro, nós podíamos fazer a mesma coisa com esse projeto. Fertilizante, quer dizer, trabalhar esse assunto, porque você tem que pegar um assunto e focar nele. Isso é interesse do Brasil, né? E uma outra coisa, além dessas questões logísticas, deixa eu falar, carga tributária. O arroz hoje, ministro, me sabe disso, vive nos piores momentos. O arroz que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina hoje tem 75% do arroz do Brasil. Arroz irrigado. Arroz irrigado. Sabe quanto é que é a carga tributária? Eu peguei os dados, entre ICMS que o consumidor paga e os custos internos para produzir, dá 25%. 25% é tributos. Quer dizer, entre o diesel, entre o defensivo, entre o fertilizante, entre a peça, as leis sociais, quer dizer, e mais o ICMS, tudo isso
dá em torno de 25% do custo de um saco de arroz. Quer dizer, e esse tributo, qual é o país que tributa alimentos? E quem é que consome uma... Quer dizer, quem ganha bem não tem problema. Quer dizer, a carga tributária sobre os alimentos, o Brasil, longe, é o disparado, o maior, é a maior carga tributária paga sobre os alimentos é no Brasil. Isso tu não vê na Europa, não vê nos Estados Unidos. E o maior consumidor é o povo pobre, entendeu? Então, aqui é uma outra crítica que a gente faz ao sistema tributário brasileiro, entendeu? É um absurdo hoje que você paga em cima de impostos estaduais e federais para você produzir 1 quilo de alimento no Brasil. Entendeu? Tem problema de logística, ok. Tem problema dos custos de produção, ok. Agora, o maior sócio é o governo. Em 3 níveis, o federal, que tem a fatia de mais de 60%, o estadual, que tem em torno de 30%, e o municipal, que tem 8%, 9%, 10% lá. Quer dizer, mas são sócios da agricultura brasileira. Quer dizer, a carga tributária é pesadíssima. Isso nessa tal de reforma que tem que se fazer, aqui tem que focar. Taxa e outras coisas. Agora, o alimento, imagina que tem trabalhos que mostram que quem paga mais imposto hoje no Brasil digamos, o pobre. O cara que ganha lá 2 ou 3 salários mínimos, por quê? Porque o que ele consome, Tarcísio, praticamente 30% ou 40% é alimento. Quer dizer, do ganho de uma família, quanto é que ele gasta com alimento? O salário vai para a alimentação. Quem ganha 20 ou 30 ou 50 salários, isso representa muito pouco o custo dos alimentos para ele. Agora, uma família que ganha 2 ou 3 salários, quase a metade que ganha é alimento. Agora, se ele paga em torno de 30%, veja, a carga tributária nos alimentos também é brutal aqui no Brasil. Estamos ouvindo os deputados Reinhold Stephens, do PMDB do Paraná, e Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, sobre problemas da agricultura brasileira. Esse programa é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Reinhold Stephens, o senhor não acha que podia ser feita alguma ação para reduzir essa carga tributária sobre os alimentos? A Câmara tem esse papel, né? Mas como disse o Heinz, nós tivemos um grande trabalho, um grande papel nessa questão do Código Florestal. Mas foi uma luta, basicamente, de 10 anos, embora só nos últimos 3 anos que ela se acelerou e se conseguiu um consenso. Até porque a questão estava colocada de forma tão absurda que nós iríamos, daqui a pouco, ter que parar de produzir alimentos no Brasil em função da legislação que existia. Por quê? Porque uma legislação que se faz e que coloca 80% dos agricultores na ilegalidade ou criminaliza 80% dos agricultores, evidentemente tem alguma coisa errada. É claro. Então, quando ele falou no arroz, ora, o arroz se planta em várzea, de repente se proibiu plantar arroz em várzea, mas no mundo inteiro o arroz se planta em várzea. E as grandes civilizações do mundo nasceram nas várzeas. A egípcia, o Iraque, né, a região do Iraque, a China, Rio Amarelo, enfim, nasceram nas várzeas. Mas eu acho que a questão básica que a gente tem que colocar aqui é o seguinte, é que o agricultor é eficiente e produz com muita eficiência. O agricultor brasileiro é considerado um dos mais eficientes do mundo. Então, por isso, ele até consegue produzir e sobreviver. Não ganha muito para produzir, mas o alimento chega na mesa, quem vai almoçar, o alimento está começando a ficar caro. Só que a pessoa tem que entender, na hora em que ela está comendo ali, ela está pagando impostos, ela está pagando a falta de infraestrutura que encarece o alimento para poder chegar na mesa dele, ela está pagando ali a importação que nós temos dos nossos fertilizantes, que estão caríssimos e que há um cartel, um monopólio mundial em relação a isso, ela está pagando um combustível elevado, enfim, ela de repente, se nós nos estruturássemos, nos organizássemos melhor, esse alimento poderia eventualmente chegar na mesa do consumidor a metade do preço que chega hoje e o agricultor ganha mais. Só que aí é que falta uma política em relação a isto. Então é claro que há um ponto pontual que o Heinz levantou. Bom, a questão dos fertilizantes é provável que nós possamos também tentar enfrentar, mas vamos ter uma resistência enorme do Ministério de Minas e Energia, às vezes do próprio governo, das grandes corporações. E então, aí teria que ser uma ação coordenada pelo governo. Tem que ser uma ação coordenada pelo governo. E o governo conhece isto. Ou seja, ele sabe disso. Agora, o que precisa é o governo assumir. Ele precisa assumir essa questão. Agora, os agricultores e os parlamentares que são ligados aos agricultores podem exercer um trabalho muito importante. O senhor não acha, não, deputado Luiz Carlos Reis? Isso
a questão de se organizar, certo? Assim como nós fizemos com o Código, isso é um exemplo. Nós podemos atacar fertilizantes, nós devemos atacar a carga tributária, por exemplo. Isso é extremamente importante. Quer dizer, esses tributos nos alimentos. Estamos falando agora na reforma tributária. Então, a gente tem que pontuar essas questões, Tarcísio, e aí sim, né, avançarmos nesse processo. Isso seria importante para o Brasil, né? Veja, por exemplo, eu pegava o dado do arroz, o hectare de arroz no Brasil, $1.500. Na Argentina ou no Uruguai. No Brasil, 2.400. O que é esses $900? Custo de produção. O custo nosso é mais caro e os tributos são mais caros, entendeu? Onde é que está? Quer dizer, se eu conseguisse, por exemplo, $1.500, e além, não estou nem falando no câmbio, né? O câmbio nos mata mais ainda. A questão cambial hoje é um crime para quem produz no país e não consegue concorrer. Agora eu estou chegando aqui, ministro, está lá o Poleto, que é da cooperativa lá, Cotrivi, lá de Juí, e está o Rui Polidoro Pinto, dizendo, Luiz Carlos, está entrando agora, o Brasil tirou a TEC para entrar trigo, com esse câmbio, trigo sem TEC para o Nordeste da Rússia e trigo que tem problema sanitário. Agora, não traz para o Paraná, não traz para o Rio Grande do Sul, para não contaminar a nossa região produtora de trigo. Paraná é o maior produtor e Rio Grande do Sul. Agora, imagina, que política é essa, Tarcísio? E está autorizando. Me deu agora, nem eu sabia, né, que o Brasil está autorizando. Qual é o país que bota com esse câmbio o que quiser aqui dentro, Tarcísio, sem nenhuma trava? Agora imagina nós querer vender. O dólar está uma cotação muito baixa. Muito baixa. Né? Agora imagina nós, a gente quis mandar álcool para os Estados Unidos um tempo atrás, entendeu? O que os americanos fizeram? O álcool dele é muito mais caro que o nosso, muito mais caro que o nosso. Agora, eles botaram um imposto. Quer vender, tem um imposto. Não, eles botam uma tarifa de 100%. Para proteger o produtor nacional. Nós vamos mandar carne para a Europa, eles botam uma tarifa de quase 100% no geral sobre a nossa carne. E nós temos que concorrer com a carne deles. Agora, em compensação, nós aceitamos qualquer coisa e não colocamos, ou seja, nós não protegemos os nossos produtores. Então, se há excesso de trigo na Europa ou na Rússia ou em determinados momentos nos Estados Unidos e eles querem se desfazer desse trigo a qualquer preço, eles jogam o trigo aqui. O Brasil recebe. E o Brasil recebe. Não protege a produção nacional. Não protege. Que podia aumentar. O que num determinado momento pode ser um problema gravíssimo. Por quê? Porque os estoques de trigo no mundo estão baixos. Se nós tivermos alguns problemas que podemos ter eventualmente climático na Rússia, na Ucrânia ou na Austrália, como já aconteceu, o preço no mercado internacional vai dobrar e nós aqui não temos trigo produzindo internamente. Por quê? Porque nós estamos desincentivando a produção do trigo interno, desestimulando a produção interna do trigo no Brasil. Então, num determinado momento, nós podemos pagar um preço muito sério por falta de uma política efetiva, por exemplo, em relação à produção do trigo, que é o que o Heinz levantou. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Luiz Carlos Reis? O que o ministro fala é que esse é o tal do barato que sai caro. É barato hoje, mas amanhã o povo vai pagar muito mais caro, como já aconteceu hoje a questão do trigo na Argentina. A Argentina já reduziu. A Argentina hoje está sofrendo um problema sério com os produtores em cima do estímulo que eles não têm, né? E eles estão reduzindo a produção. E aqui o Brasil tem crescido, mas crescido nas costas do produtor. Esse é um problema. Então, e o sócio maior é o governo, que pode nos ajudar nessas questões. Então, nós colocamos aqui alguns pontos para que o telespectador, principalmente o cidadão urbano, tenha noção que o produtor não é um explorador, não é um gigolô, como foi colocado no debate do Código. Parece que o cara é responsável por tudo. Sobre essa questão ainda, voltando à questão climática, por exemplo, ontem, nesse instante, estão reunidos em São Paulo as 40 maiores cidades do mundo, né? Estão lá e falando. Aí, ministro, sabe o que estão dizendo? Porque as 59 maiores cidades hoje representam 70 e tantos % dos gases de efeito estufa, da poluição. Sim, mas ontem era uma vaca que estava produzindo lá no norte, no nordeste, no centro-oeste, no Rio Grande do Sul, sei lá, aquela vaca, as fezes de uma vaca, o arroto de um boi, quer dizer, ele era o responsável pelo aquecimento global. Agora eles estão dizendo, e lógico que a gente sabe disso, Tarcísio, que são as indústrias, que são as cidades, os maiores poluidores. Quer dizer, mais de 100 milhões de brasileiros não têm esgoto, né? Então essas questões hoje, isso é importante. Que agora, ontem, nos criticavam porque nós estávamos defendendo quem? Né? Os marajás, que são os nossos agricultores. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Reinhold Steffen, do PMDB do Paraná, e Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.